Audio Jungle. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Rochas da Saúde. Aqui nós trazemos as informações mais variadas sobre saúde e bem-estar. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre linfoma nos pacientes HIV. Trago aqui comigo o Dr. Juliano Córdova Vargas. Ele é médico hematologista que trabalha na Rede Amil Américas, é professor do Centro Universitário São Camilo, tem doutorado na área de linfomas e HIV e no momento está fazendo pós-doutorado no Hospital Israelita Albert Einstein em linfomas em pacientes imunossuprimidos pós-transplante de órgãos. Doutor, um grande prazer recebê-lo aqui no programa. E a gente vai falar de um tema tão. É a primeira vez que nós vamos falar desse tema tão relevante na nossa sociedade, né? Que é o HIV. Então, acho que para a gente iniciar, doutor, o que seria o vírus do HIV? O HIV em si. Bom, primeiramente, Pedro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Eu acho que esse tema é um tema que sempre suscita muitas discussões, muitas dúvidas. Obviamente, não iremos esgotá-lo, né? Como quase tudo em medicina, mas a ideia é que a gente trabalhe alguns tópicos aqui que são de maior relevância. O vírus HIV, né, descrito inicialmente pelo seu conhecimento mesmo como um vírus agente etiopatológico na década de 80, um retrovírus, né, um vírus a partir do material genético RNA, e que tem um poder aí de infectar células, tecidos, órgãos e levar a um estado de imunossupressão crônico aos pacientes, aos indivíduos por ele infectados. Então, essa é a característica. E a partir disto, começou-se a entender que esse vírus propiciava o aparecimento de muitas doenças, né? Numa complexidade de doenças sistêmicas, né? Com manifestações de vários órgãos, sistemas, aparelhos. E dentro desse contexto, houve a necessidade de buscar um tratamento que fosse no intuito de controlar esse agente, não só o vírus, mas também de evitar as complicações que fossem a partir dele surgindo. Então, pelo que eu entendi, o que o HIV ele causa é uma imunodepressão, né? Uma imunodepressão que leva àquela AIDS, né? Ou a SIDA em português, né? Síndrome da imunodeficiência, né? Exato. Mediante a infecção pelo vírus, a gente tem o desenvolvimento da doença, né, da síndrome da imunodeficiência adquirida, né, que chamada de AIDS. Hoje quase não usamos mais esse tema HIV/AIDS pela questão do estigma que isso confere. A gente usa mais PV/HA, então assim, pessoas que vivem com HIV/AIDS, né, usa-se uma sigla com menos estigma, no contexto de melhorar mesmo a comunicação, a verbalização. Mas a síndrome ela surge no contexto da imunossupressão. Então, não basta o paciente ser infectado no momento das doenças definidoras, no momento da imunossupressão maior, vem a síndrome, que é conhecido em medicina, né? Toda síndrome, um conjunto de sinais e sintomas que se entrelaçam entre eles, né? Que tem uma comunicação, que tem uma correspondência. Perfeito, mas imagino que com o avanço da medicina não seja mais aquela doença daquelas celebridades, Fred Mercury, Cazuza, que infelizmente faleceram da doença, né, hoje em dia. Isso é muito importante ser falado, porque o estigma, né, do paciente HIV/AIDS, ele mudou muito, o protótipo, né, as imagens que temos, que nos vêm à cabeça, são dessas pessoas famosas, né, que faleceram de HIV/AIDS lá na década de 80, com doenças muito comprometedoras, com manifestações muito graves, com aquele nível de emagrecimento, né, que na medicina a gente chama de caquexia, muito importante, que chamava atenção. Hoje nós encontramos pessoas que são infectadas, que se cuidam, que têm uma aparência totalmente dentro de algo que seja salubre, né, de algo que demonstre um paciente que tenha bastante eh, um aspecto mesmo de saudável. Então, essa tradução do que a gente tinha na década de 80 é bem diferente do que a gente tem hoje. Porque é uma doença que, como teve a epidemia da AIDS, inicialmente não se tinha, né, medicamentos. Os medicamentos que se tinham não eram tão bons, mas hoje em dia tem novas drogas, né? Até tem esquemas de tratamento pós-exposição, né? Que a gente estava conversando antes Sim. muitas vezes até o profissional de saúde se acidenta e pode ingerir medicamentos que auxiliam. A gente evoluiu tanto nas últimas décadas, né? É interessante porque a gente está falando de década de 80, não é tanto tempo assim, né?
E a gente saiu de uma época onde não existia tratamento para o vírus especificamente, para a doença especificamente, quer dizer, não tinha como parar a progressão da instalação dessa imunodeficiência. Quando se desenvolveu o primeiro antirretroviral, que é o AZT, né? E hoje a gente tem não só o tratamento da doença para suas variadas formas, né? Existe um esquema de antirretroviral que é o mais clássico utilizado, mas também tem para aqueles pacientes que são mais resistentes ao tratamento, quer dizer, tem variações que você pode fazer. E você já tem o que você pontuou agora, que são as profilaxias, quer dizer, tratamentos preventivos, para aqueles que sabem que se expõem a maior situações de risco para contrair o vírus e por isso já vão fazer uma prevenção medicamentosa, né? E para aqueles que porventura já tiveram um contato, se expuseram e agora precisam tentar evitar que essa contaminação aconteça, né? Então, você comentou bem, todo profissional da saúde pode se cortar, se furar, como a gente costuma dizer muitas vezes, durante um procedimento, uma testagem, alguma coisa. É muito comum. No passado, se aguardava, né, e rezava, porque não tinha o que fazer em relação a isso, nesse sentido, tinha que esperar, fazer muitas testagens. E hoje existe a chamada PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição. Então, usa-se antirretroviral por 30 dias com uma eficácia que é acima de 90%, que previne muito bem e que muitas vezes tira inclusive essa coisa intempestiva, né, de você ficar ali com esse medo de ter contraído o vírus. Já pensou, né? Não, Uma é situação algo difícil. é algo desesperador, né? Quem nunca, como doutorando, como aluno, não se furou e não ficou desesperado aí por acontecer isso. E o PrEP é a profilaxia pré-exposição, né? Então, essa profilaxia que é muito feita hoje pelos jovens que às vezes não querem usar preservativo, né? Por vários contextos, eles podem fazer uso de PrEP também com uma eficácia acima de 90% para contaminação pelo HIV/AIDS, né? Doutor, acaba por ter um grande estímulo do HIV ser uma doença da comunidade LGBTQIAPN+, né? Isso é verdade? Acho que é interessante a gente desmistificar isso. É muito importante a gente entender que alguns pontos, né? Primeiro, quem vê cara não vê sorologia, né? Então, eu acho que assim, hoje as pessoas elas podem ter sorologias positivas e ter um aspecto muito saudável. Então, isso significa que a gente precisa estar sempre se cuidando e fazendo as medidas necessárias. Mas não há aquele contexto do grupo de risco, né? Que é uma coisa muito marcada da década de 80, né? Quem era o grupo de risco, as pessoas de maior risco de contrair o HIV, isso se perdeu no tempo, né? Hoje em dia você tem a população gay, a população LGBTQIA+, você tem os heterossexuais, acho que não existe mais um grupo de risco, todos somos um grupo de risco, entre aspas, e ao mesmo tempo todos temos uma vulnerabilidade, né? E podemos nos prevenir disso, mas eu acho que esse estigma ele tem que ser quebrado, Sim, né? sim. Mas falando um pouco mais sobre o HIV, como que ele tá em termos... As pessoas estão se infectando mais pelo HIV hoje? Como que está? Os números que nós temos, né? Nós temos números da Uniaids, é um site brasileiro que tem aí dados atualizados ano a ano. Então, assim, no ano de 2023, nós tivemos aí em torno de quase 40 milhões de pacientes que estavam vivendo, né? Que estavam infectados pelo HIV/AIDS. É um número razoável. Tivemos em torno de 600 mil mortes associadas às complicações, né? Do vírus HIV. Há uma população que vive, a quantidade de pessoas que estão infectadas e sabem dessa infecção, ela tem aumentado cada vez mais. Então, a gente saiu de 68% nos últimos anos e foi para 86%. Quer dizer, é conhecido o status sorológico desse indivíduo. Isso é muito importante. Quer dizer que a gente está testando mais, a gente está dando mais diagnóstico e a gente está trazendo esse status sorológico mais importante. Do ponto de vista de números, a gente tem uma certa estabilidade. Isso é muito tênue, tem uma certa tendência de queda nesses números, mas os números estão ali. Eles são bem robustos, né? Assim,
A gente não está numa curva em ascensão, mas a gente também não está numa curva plena em declínio, né? Porque você comentou dos 86% bate muito com aquela meta 90, 90, 90, que é dos pacientes com HIV, né, meu? Exatamente, Pedro. Tem essa ideia, né, que surge como 3 metas dos 90%. Então, eu preciso de 90%, né, de testagem, eu preciso de 90%, de pacientes testados, de pacientes diagnosticados e de pacientes tratados. Isso é como se você buscasse, através dessas porcentagens, metas, né, para esses indivíduos que eventualmente têm HIV. E todo esse processo, é claro, implica uma melhora significativa de todo o tratamento, né, o processo de saúde e doença desses indivíduos, né? Perfeito. Agora a gente adentrando um pouco mais no tema, a gente comentou que tem a SIDA, né, a AIDS, a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é uma das causas de mortalidade no HIV. Mas hoje em dia, ela é a principal causa ou tem outras causas que levam esses pacientes a morrer? É interessante observar isso, né? Porque, só voltando um pouquinho no último ponto que a gente falou Claro, das claro. porcentagens, né? Tem uma quarta porcentagem de 90%, que é 90% de menos preconceito, né? Eu acho que esse é o nosso papel enquanto profissional da saúde que estudou esse tema, é trazer essas informações. Então, é uma quarta meta de porcentagem aí. Mas voltando à sua pergunta atual agora, realmente os pacientes eles vivem mais. Se eles vivem mais, aquele conceito, né, de morrer das doenças definidoras, das doenças que estão muito associadas a um status de imunossupressão grave, e aí a gente lembra da tuberculose, do famoso sarcoma de Kaposi, que é um tipo de câncer que acometia esses pacientes, de algumas doenças associadas a infecções mesmo, como a É, pneumocistose, né? neurotoxoplasmose. Exato, né? Todas essas infecções fúngicas, infecções bacterianas mais graves que acometiam esses pacientes. Quando você entrava numa enfermaria de infectologia, você via muitos pacientes com essas doenças, muitas vezes resistentes ao tratamento, o que levava eles a óbito, né? Por mais que você tentasse otimizar o tratamento. Como os pacientes eles vivem mais, eles têm uma terapia antirretroviral que é menos imunossupressora, que melhora o status de imunossupressão desses pacientes, eles não estão mais apresentando com essa frequência que nós tínhamos no passado essas doenças aí, Pedro. E hoje, do que esses pacientes com HIV vão morrer mais? Eles vão morrer mais de câncer, né? E aí a pergunta, mas por quê? A gente tem duas explicações sobre isso básicas. A primeira é porque se eu vivo mais, eu tenho mais chance de ter câncer em algum momento da minha vida, né? Porque o câncer é uma célula que se dividiu errado, uma célula que se dividiu errado e, eventualmente, formou um tumor. É claro que se eu tenho mais tempo de vida, eu tenho mais chance desse erro acontecer ao longo da minha caminhada. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é que esses pacientes estão muito mais protegidos dessas doenças mais antigas, né, mais definidoras. Então, eles acabam vivendo mais tempo, eles acabam tendo mais chance de ter outras doenças, né, que a população em geral também tem, acho que aí vem a questão, Uhum. né? Todo mundo que vive mais tem mais chance de ter câncer em algum Sim. momento. E tem um dado importante que o vírus HIV, ele tem um papel muito importante na oncogênese, né? Isso a gente aprendeu ao longo do tempo. Então, não é só um fator que faz a cama para o câncer deitar, né? Digamos assim, ele facilita a ocorrência. Ele também tem um papel meio etiológico nessa questão da oncogênese. Porque em algum momento essa infecção pelo vírus leva a um distúrbio das células, leva a uma alteração de replicação celular, leva a um desbalanço na diferenciação celular, o que acaba permitindo a ocorrência de alguma neoplasia. Então, essa é a principal causa de morte, é o câncer. E dentre os cânceres, o principal é o linfoma. Perfeito, mas e o que seria um linfoma? Ele. Então, o linfoma é um tipo de tumor oncohematológico, né, do sangue, que tem origem nos linfócitos e que é caracterizado por uma diferenciação, algum processo da diferenciação dos linfócitos
ou da replicação dos linfócitos falhou, geralmente por um estímulo mutacional, né? Como todo câncer, e ali você tem um linfoma. Então, é um tipo de câncer do sangue que é traduzido por um câncer das nossas ínguas, né? Tipicamente acontece nos linfonodos, por isso chama-se linfoma, né? E os linfonodos, eles são parte do nosso sistema de filtragem do nosso sistema hematopoético. Então, eles sinalizam infecções, eles sinalizam algo errado acontecendo com aquele paciente. E o câncer das ínguas é o chamado linfoma, né? Então, normalmente a tradução clínica disso é você ter um aumento de um linfonodo, um aumento de uma íngua. É claro, né, que você que está ouvindo pensa, nossa, mas eu tenho uma íngua aqui, eu estou com linfoma. Não, calma, né? É muito comum você ter dor de garganta e ter uma íngua no pescoço, ter um linfonodo aumentado, porque, lembre, eu falei, ele é um sinalizador, né? Ele alerta que tem alguma coisa errada Ele ali. tá trabalhando, né? Ele está trabalhando, exatamente. Ele não está dormindo no ponto. O problema é quando esse linfonodo aumenta sem eu ter uma explicação infecciosa. Quer dizer, do nada você começa a ter um aumento de linfonodo que não se resolve em 2 a 4 semanas, né? Porque algo que é infeccioso melhora em 2 a 4 semanas. Mas quando você não tem isso, pode ser que tenha um estímulo que você não está vendo, fazendo com que esse linfonodo cresça e se torne um tumor, né? Às vezes um conglomerado de linfonodos, um tumor. Pra aproveitar esse gancho que é do HIV e do linfoma, na infecção pelo HIV aguda, né? O AIDS agudo, ele poderia ter uma manifestação de íngua, né? Que o AIDS agudo vai dar Sem, um síndrome monolike, né? sem dúvida, Pedro. Eu acho que quando a gente vê um indivíduo, né, com aumento de linfonodos, né, quando a gente chama de linfonodomegalia, né, principalmente quando isso é em várias cadeias, não é só em uma cadeia, né, de 3 ou mais cadeias generalizada, nós temos que pensar em diagnósticos diferenciais. E o HIV é um desses vírus que podem levar a esse processo. Claro que a gente tem o citomegalovírus, o Epstein-Barr vírus, né, a toxoplasmose, todas essas doenças podem levar a esse tipo de manifestação, mas o HIV é um diagnóstico diferencial na fase aguda. E aí eu estou falando de uma reação frente ao vírus, né? O que você falou, o linfonodo está trabalhando. Eu não tenho ali um linfoma, né? Eu tenho ali um linfonodo aumentado por conta do vírus. O linfoma é um outro processo, né? Algo que pode vir a acontecer lá na frente, depois de anos de infecção. Perfeito. Mas sobre os linfomas, a gente escuta falar, eu tenho um linfoma Hodgkin, eu tenho um linfoma de Burkitt. O que que seria isso? É interessante isso, né? Porque eu lembro quando comecei a estudar hematologia, a gente tinha essa história Hodgkin, não Hodgkin, né? Você tentava trazer o que era isso. Então, essa conversa começa com Thomas Hodgkin, né? Em 1832, Thomas Hodgkin descreve um quadro clínico de linfonodomegalia, de alguns sintomas associados, né? E, obviamente, quando ele descreveu isso, ele não sabia que isso era linfoma, né? Mais tarde se entendeu que isso era linfoma. A mesma coisa acontece com Dennis Burkitt, que é quem descreveu um quadro típico de um linfoma não Hodgkin, que é um dos tipos, que é o linfoma de Burkitt. Mas é muito interessante a gente conceituar isso. Então, o linfoma de Hodgkin, ele vem com uma doença característica que foi descrito lá atrás, né? Que tem uma linfonodomegalia, que tem uma alteração de biópsia que a gente caracteriza como sendo Hodgkin, né? Tem toda uma denominação histopatológica, né, a partir da biópsia. Portanto, o diagnóstico de linfoma é por biópsia, não é por imagem, né? Uhum. Eu preciso tirar um pedaço da íngua e ter certeza que ali tem um linfoma. E a gente começa a entender, então, que existem 2 grandes grupos de linfoma. Esse que é o clássico da doença do Hodgkin e o que não é desse clássico, que é o não Hodgkin. Mas quando falamos em linfoma hoje, a gente está falando de um grupo muito heterogêneo de doenças, né? A gente não tem mais só essa divisão Hodgkin e não Hodgkin. Quando a gente vai olhar para os subtipos do linfoma não Hodgkin, você citou o Burkitt, é um deles, nós temos muitos. A classificação de 2022, que é internacional de doenças, de linfomas, se você for olhar a subclassificação e subtipos, você tem quase 80 nomes ali que estão associados a linfoma. Então, falar linfoma é falar um termo muito
genérico, né? Eu preciso entender qual é o nome, o sobrenome, o CPF e o RG da doença. Eu brinco isso com o paciente porque é claro que quando eu sei todos esses dados, né? Até uma consulta no CPF do linfoma, eu consigo dizer a marca registrada que ele tem e eu consigo instituir para ele o melhor tratamento. Perfeito. Mas o que que o HIV traz de tão especial para os linfomas? Que a gente, né? Talvez ali, o papel mais importante é nessa questão da linfomagênese, né? Então, você tem ali uma facilitação de algumas vias para que o linfoma se desenvolva. E você tem que lembrar, Pedro, de um dado muito importante que você está tratando linfoma, um câncer, né, das ínguas, no indivíduo que, por natureza, ele tem uma imunossupressão. Então, eu preciso olhar para esse paciente com outros olhos no sentido de adequar os meus tratamentos, né? Os protocolos de linfoma que nós temos é para pacientes em geral, imunocompetentes. Eu preciso fazer alguns ajustes para trazer o melhor tratamento com menos toxicidade para alguém que já tem a imunidade um pouco mais débil, né? Um pouco mais debilitada. Então, olhar para essas características no momento do tratamento e também olhar para essas características na interação da químio que eu vou dar para esse paciente e da terapia antirretroviral que existe, quer dizer, as interações medicamentosas, é muito importante. E como que você vai tratar o linfoma só com a quimioterapia? O linfoma depende, né, do subtipo que a gente está falando, mas alguns são tratáveis e curáveis somente com químio, alguns a gente tenta controlar a doença e tenta consolidar o tratamento com uma imunoterapia, ou a gente leva para um transplante, né, para otimizar a resposta do tratamento que a gente conseguiu com a quimioterapia. O tratamento ele é muito variado, de acordo com a característica do paciente, da doença, e da primeira resposta. Existem linfomas que são 100% curáveis, Uhum. existem linfomas que não são curáveis, mas eu costumo brincar às vezes com o paciente, eu falei, você vai morrer com isto, mas teoricamente não disto, né? Porque ele fica anos e anos com aquele linfoma, às vezes não tem nem indicação de tratar naquele momento, ele vai conviver com aquilo como uma doença crônica, vai ter que ser monitorado, né? Fazer o que a gente chama de watch and wait, observar e aguardar para ver se vai chegar o momento do tratamento. Mas é algo que eu vou acompanhar de uma forma muito tranquila. E já existem linfomas que eu preciso tratar assim na semana que eu descobri, porque ele mataria o paciente em semanas. Então Uhum. você tem aí uma classificação básica, né, entre aqueles que são indolentes, de crescimento lento, aqueles que são agressivos e aqueles que são muito agressivos, né, do ponto de vista de comportamento clínico. E voltando um pouquinho, acho que é interessante falar onde que teria que ficar mais atento para as pessoas verem, as ínguas, ou tem algum lugar de preferência que ele gosta de surgir? A gente não tem um sítio, né, uma localização anatômica específica para linfoma. A gente brinca que linfoma é uma doença que tem uma apresentação muito heterogênea, ele pode se dar em vários pontos. Mas é claro que os linfonodos que nós conseguimos acessar, né, perifericamente, quer dizer, num exame físico, são os que a gente primeiro vai avaliar, né? Então, a cadeia cervical, na região do pescoço, na região aqui do supraclavicular, axilar, inguinal, são alguns sítios que você tem que monitorar, que você tem que olhar, que fazem parte de uma boa avaliação médica, né? Quando você passa, inclusive nos clínicos, isso era ideal que fosse feita uma análise, porque às vezes você encontra algo que não está dando sintoma. Aliás, isso é importante ser falado, né, Pedro? Esses linfonodos que crescem e são suspeitos, eles não costumam doer, eles não costumam ter calor local, eles não costumam ter vermelhidão. É aquele linfonodo que está crescendo ali quieto, né? E muitas vezes endurado, pétreo, e que não tem esses sinais. Então, se você não examinar o paciente, você não procura, você não acha. E aproveitando esse gancho, o que que mais poderia vir no paciente que tem um linfoma, de sintomas, quadro clínico? A linfonodomegalia é um ponto que a gente citou, mas existem alguns sintomas que são bem falados na parte das doenças linfoproliferativas, que é os sintomas B, né? É curioso essa terminologia, mas basicamente são três sintomas, né? São três sintomas, que é a febre, né? Uma febre que geralmente ela é diária e obviamente é uma febre sem causa infecciosa que justifique.
A perda ponderal, quer dizer, a perda de peso, mais do que 10% em menos do que 6 meses. E a sudorese noturna, que é a história de você acordar à noite todo encharcado de suor. Ou, às vezes, ao final do dia, você tem uma sudorese desproporcional, independente do calor que está lá fora, né? Não vale você ir para um lugar super quente e dizer que transpirou. Então, obviamente, a gente está falando de algo que não tem tanta relação aí com o ambiente. Mas esses 3 sintomas, eles também não são aquilo que a gente chama em medicina de patognomônicos, né? São só do linfoma, aparecem em tuberculose, por exemplo, mas eles podem também aparecer no linfoma. Então, quando alguém tem esses sintomas, um dos diagnósticos diferenciais é as doenças, é o grupo, né, de doenças linfoproliferativas, os linfomas. Perfeito. E tem como prevenir de ter o linfoma uma vez tendo essa predisposição? É uma discussão muito interessante isso na oncohematologia, porque na oncologia dos tumores sólidos, que a gente chama, né, câncer de pulmão, de mama, de intestino, você consegue ter um contexto maior dessa parte preventiva, né? No sentido de história familiar, algumas questões aí que podem ser feitas, né? Exames que são tipicamente de ordem preventiva, mamografia de tanto em tanto tempo, avaliação do PSA. No linfoma é uma doença do sangue, né? Você não tem um marcador para você estar ali tentando monitorar. Fazer imagem o tempo todo, então todo mês eu vou fazer uma tomografia de corpo todo. Você vai acabar tendo uma doença O sonho das hematológica. senhorinhas do pronto-socorro, né? Isso é bem comum, né? Então, você vai acabar tendo uma doença hematológica porque você está expondo a muita radiação, né? A gente sabe que radiação é um fator de risco para o próprio linfoma, para a leucemia. Então, essa não é a ideia, né? Não existe um protocolo para isso. A gente não tem uma medida bem satisfatória nesse sentido protetivo. O que a gente sabe? Se a gente aproveitar o gancho do HIV que a gente está falando até agora, não ter HIV é uma prevenção, Sim, né? consultar com o médico infectologista, procurar os centros de ST/AIDS, Exato. né? Então, não contrair é uma forma de prevenir e quem está com a infecção do vírus, controlar bem o seu vírus. Então, isso é um fato importantíssimo. Quanto mais bem controlado, quanto melhor controlado o status do vírus HIV, menor a chance desse indivíduo ter pelo menos um Hodgkin, né? Que Uhum. é aquele que se instala em graus de maiores imunossupressões. Então, é muito importante isso. E outro ponto que fica para a gente discutir, Pedro, é que muitos linfomas, eu acredito que isso vai evoluir mais, eles têm associação com vírus, né? Então, você vê alguns linfomas específicos com vírus da hepatite C, você tem alguns linfomas específicos com Epstein-Barr vírus, né? Ele participa, ele está associado à fisiopatologia de vários linfomas. Então, talvez em algum momento a gente consiga ter prevenções para esses vírus que podem estar associados à fisiopatologia. Mas a gente não tem isso, né? A gente não tem uma medida protetiva para vírus C. A Uhum. gente só faz as medidas para não pegar no sentido de cuidar com aquilo que poderia transmitir o vírus C da hepatite, né? Sim, ainda tem o tratamento, né, pra hepatite C, né, terapia Exato. retroviral também, bem evoluída, mas sempre se prevenir, né? Se prevenir é importantíssimo. E uma vez tendo a hepatite, é o que você falou, eu vou tratar esse vírus da hepatite C e isso é um fator protetor para eu não ter aquele linfoma associado à hepatite C. Mas isso é um ponto um pouco controverso, porque às vezes, mesmo tratando, mesmo controlando, lá na frente o linfoma aparece, né? E a gente comentou do linfoma, mas outro câncer, né, na hematologia seria as leucemias. O HIV influencia no surgimento da leucemia aguda ou da crônica? E a gente poderia entrar um pouco mais na parte das leucemias. Nas leucemias a gente não tem essa relação tão direta, né? Talvez um pouco na leucemia linfóide crônica, porque entra no grupo das doenças linfoproliferativas, mas eu diria para você que aí a gente não tem uma prevalência maior como a gente encontra nos grupos dos linfomas, né? Nem de leucemia aguda, nem de leucemia crônica. Mas o que que seriam as leucemias em si? Se a gente pensar o que que é uma leucemia, né? É uma doença que nasce na medula óssea, via de regra. Existe lá alguma mutação das células que leva a uma diferenciação errada dessas células, a uma multiplicação errada.
e você forma células doentes. E essas células doentes começam a se multiplicar na medula, ocupar o espaço da medula, né, das células saudáveis. Uma marca registrada das leucemias agudas é o chamado blasto, né? Uma célula extremamente indiferenciada, é aquela célula que ela não deu certo na vida, né? É o bebê suicida, né? É isso que eu falo para vocês na aula, né? É o bebê suicida e terrorista, porque ele se mata e mata onde ele está, né? Ele nasceu para morrer e para matar onde ele chegar. É porque é uma célula que ela não deu certo mesmo, né? Ela não conseguiu se diferenciar, ela via de regra tem muito pouca diferenciação celular, não é especializada e por isso ela morre com muita facilidade. Só que geralmente uma característica muito importante das leucemias agudas, que quando a gente fala dos blastos, a gente fala disso, é uma alta chance de replicação celular. Então, assim, morre célula, mas nasce, morre, nasce. É um alto turnover celular que a gente chama, né? Então, esse processo leva a uma série de manifestações clínicas. Sobrecarga do rim, tentando eliminar metabólitos que vêm dessas células morrendo, sobrecarga hepática, infiltração da leucemia em outros lugares que não seja a própria medula óssea. Lembrando que a gente não usa conceito de metástase, né? Nem em leucemia, nem em linfoma, porque a gente está falando de uma doença que é do sangue e o sangue, em tese, ele está presente no corpo como um todo. Mas as leucemias, elas passam por isso. E aí a gente divide também em dois grandes grupos. As agudas, que é isso que a gente está falando, né? Onde tem os bebês terroristas, aí os blastos lá em mais de 20%, via de regra. Embora eu acho que isso vai acabar diminuindo, essa quantidade, já tem diminuído, para ser, né, diagnóstico de LMA ou LLA. E as leucemias crônicas, né? Que essas têm uma apresentação um pouquinho diferente, muitas vezes são pouco sintomáticas, e é muito doido imaginar, mas tem leucemia crônica que a gente não trata, a gente acompanha, né? Imagina você explicar isso para o paciente. Porque fica aquela imagem da novela da atriz raspando o cabelo, né? E descobre que tem Sempre, leucemia. né? Essa imagem da novela pegou e ficou, né? Mas também tem a que acontece mais nas crianças, né? Que o pessoal fala, nossa, a criancinha tem leucemia. Conta mais pra ela. A gente tem as leucemias mais comuns do adulto, né? Então a gente tem, por exemplo, das agudas, a LMA é mais comum no adulto, das crônicas a gente tem a leucemia linfocítica crônica, também chamada de LLC. Tem esses dois destaques para os adultos. E nas crianças, a mais comum disparadamente é a leucemia aguda e a linfóide. E aí a gente tem uma característica muito interessante nas crianças, que é a alta chance de cura, né? É uma doença que abala muito quem vê, como você está falando, né? Uma criança com leucemia e tal, mas é interessante observar o quanto esses pacientes se curam, eles ficam bem quando eles tratam com os protocolos adequados. Então, a leucemia linfocítica aguda é mais prevalente na idade infantil, né? Nas crianças, porém, na faixa infantil, porém, ela é muito mais curável, a LLA, em criança do que em adulto. Que eles aguentam mais a químio também, né? Doses maiores. São mais talvez preparados nesse sentido, né? É difícil uma criança ter muitas comorbidades, como a gente diz, né? Sim. Tomar uma listinha de remédios, coisas que os adultos já tomam, já têm outras doenças. Eu acho que o sistema, a imaturidade, talvez, do sistema imune, do sistema hematopoético, ele seja um fator protetor para você moldar, né? Aquela história que você corrige as coisas enquanto é novo, sabe? Uhum. Eu acho que ali você consegue, em alguns tipos de leucemia, fazer a diferença. E continuando mais esse assunto, tem para o tratamento de algumas leucemias, tem a questão do leucemias e dos linfomas, tem a questão do transplante de medula óssea. Sim. Que seria, como que funciona o transplante e a doação? Isso é interessante porque geralmente você vai fazer transplante para aquelas leucemias que ou têm um caráter muito agressivo, e hoje a gente conseguiu evoluir tanto nesse aspecto que quando você faz o diagnóstico de uma leucemia aguda, por exemplo, você tem como solicitar exames que vão me dizer se essa doença vai se comportar mais agressivamente ou menos agressivamente, onde eu já vou saber se aquele indivíduo é candidato a ser transplantado pela medula ou não, né? Se tem a ser candidato a um transplante de medula ou não. Então, isso é muito importante. Portanto, tem que ficar claro que nem todo paciente com leucemia vai transplantar, né? A gente transplanta em algumas situações específicas, em alguns subtipos,
em alguns contextos, e aí eu acho que é muito individualizado. É, precisa ficar isso claro, porque às vezes as pessoas acham que elas só vão se curar se elas transplantarem, né? E quando está indicado pela agressividade da doença, pelas mutações que você encontra, pelos perfis genéticos ali desenvolvidos naquele paciente, naquela doença, você tem duas modalidades básicas de transplante, né? O autotransplante de medula, que é você para você mesmo, você vai transplantar, né? São células da sua medula devolvidas para você. E o alogênico, né? Que é o transplante de um outro doador para o indivíduo. Quando a gente fala de leucemia aguda, hoje em dia praticamente a gente trabalha com alogênico, né? O autólogo ele tem um papel bem discutível, mas isso já mudou várias vezes, né? Já teve épocas que se defendia o autólogo para consolidar tratamento, mas o que, que é cada um desses transplantes, né? Então, o autólogo é você dar para o paciente, né, uma alta dose de quimioterapia e depois devolver para esse paciente, né, infundir nesse paciente células boas da medula para que ele consiga recuperar a sua medula, né? Então, o papel do transplante é permitir que eu consiga dar químios em altas doses, né, sabendo que essas altas doses vão zerar todas as células da medula e que isso demoraria muito tempo a recuperar se eu não ajudasse devolvendo para esse paciente células da medula dele. É interessante que essa modalidade ela não prevê rejeição, porque não tem como eu rejeitar algo que é meu. Eu não preciso dar a esse paciente imunossupressor para não rejeitar nada, porque é dele, né? Ele permite o tratamento de doenças com altas doses de quimioterapia antes do transplante, e o processo do transplante como um todo é uma infusão de células, né? Essas células elas são coletadas do paciente, são células, a célula CD34, a célula multipotente da medula óssea específica é o que eu vou transplantar. Eu coleto isto muitas vezes durante o tratamento quimioterápico, em algum momento ou antes. Eu faço essa coleta de uma forma que, a partir de uma máquina, né, de uma máquina de aférese, eu separo as células que eu quero, vou guardar essas células para usar no momento do transplante. Então, existe um processo aí de coletar as células, de fazer uma quimio power, que a gente chama de condicionamento, né? Que queima tudo e mais um pouco, mata tudo. É o que eu sempre digo, para um lugar ser ocupado, ele precisa estar vazio. Então, eu preciso esvaziar a medula do paciente para poder, então, devolver células boas para ele. E aí, pós essa infusão das células, que acontece uma infusão, assim, no quarto, no ambulatório, né? Geralmente é quarto do paciente, ou poderia ser num leito de UTI, mas não há necessidade, como se ele estivesse recebendo uma bolsa de sangue. E na verdade é uma bolsa com células hematopoéticas tronco, né? Que são as células do transplante. Então, ele está recebendo medula, mas o processo é muito parecido com você receber uma transfusão de sangue. Primeiro grande conceito aí que tem que ficar, Pedro, é que transplante de medula não é cirurgia, né? Eu aprendi isso depois que eu fui estudar hematologia. A gente, quando é médico, eu não tive aula de transplante na minha faculdade, e eu fui aprender isso depois de muito tempo, né? A gente sempre acha que todo transplante vai ser alguma cirurgia, né? E não tem, né? O ato do transplante ele não é. Então esse é o autólogo. E o halogênico, ele passa por um processo muito parecido, só que eu estou coletando células, por exemplo, de você para trazer para mim, né? E aí, obviamente, eu sou o paciente, eu vou ser submetido à quimioterapia, essa quimioterapia power, que é o condicionamento, que vai zerar a minha medula. No momento oportuno, eu vou receber uma infusão das suas células, como também se fosse uma transfusão de sangue. Só que aí é um processo mais complicado, né? Primeiro que nós temos que ser compatíveis, né? Essa compatibilidade tem que existir. Existe um grande gene aí que está situado no cromossomo 6, que é o HLA, que é o grande responsável, exatamente, por essa questão da compatibilidade, da histocompatibilidade, né? E a gente tem que ter um HLA o mais compatível possível.
maior chance de você encontrar alguém com HLA igual ao seu ou muito próximo do seu, parentes de primeiro grau, leia-se os seus irmãos, né? Então é a maior chance. Pessoas com uma tipagem estendida, os seus primos, por exemplo, é uma porcentagem muito pequena. E pode alguém ter o mesmo HLA que o seu e ser um não aparentado, né? Isso é possível, portanto, existem dois bancos aí quando a gente pensa em transplante, né? O banco de doadores de medula e o banco de receptores. E a gente precisa, muitas vezes, confrontar ali as informações para achar os dados doadores para os respectivos receptores, né? O famoso redome dos doadores, hereme dos receptores. Como que faz para se cadastrar nesse de doadores? Existe uma forma de cadastro, né, que você faz, não é difícil, você tem que só lembrar o seguinte: quando a gente tem um paciente, a gente que vai precisar de transplante, a gente vai entrar no banco, tem toda uma burocracia para isso, né, para dizer, olha, essa pessoa tem leucemia, vai precisar de um transplante, o HLA dele é assim, então eu preciso saber direitinho para deixar todas as informações para achar um doador que lá no banco de doadores possa ser compatível com ele, né? E para quem quer ser doador, eu posso também me cadastrar, tem um trâmite para isso. Eu posso ir a um banco de sangue, eu posso ir a um local onde eu tenho alguns bancos de medula, na verdade, que estão muito associados a isso. E você pode chegar lá e dizer que você quer ser um doador, né, de medula. Aí você vai ser tipado, né? Há uma grande dúvida quanto a isso, é importante entender. Eu vou lá dizer que eu vou querer ser doador, então alguém vai coletar minha medula? Não, né? Não vai coletar. Você vai ser cadastrado, você vai colher um exame de sangue e vai ser entendido qual é a sua tipagem HLA. Pode ser que um dia você seja chamado para doar a sua medula, pode ser que não. Cenário que a gente não quer é alguém cadastrar, falar assim, eu acho que eu quero doar. Aí alguém diz assim, Pedro, você tem que vir doar. Agora eu não quero, fiquei com medo. Isso é péssimo, né? Porque imagina que o Juliano está precisando de uma medula Sim. que só o Pedro tem ali, né? E aí, de repente, você some no mundo. Isso acontece. Então, é importante que a pessoa tenha uma consciência. Quando ela vai se cadastrar, se ela realmente está disposta a doar a medula, se um dia for chamado. Porque é o que consolida o tratamento da pessoa, né? É o que Sim. faz com que ela consiga ter uma vida fora do hospital, fora de precisar de grandes suportes. E aproveitando esse gancho que a gente comentou que parece uma transfusão de sangue, acho que pode comentar um pouco mais sobre também a doação de sangue, como que funciona, a importância, o porquê, indicações, né? A doação, como você fala, de uma forma geral, Geral, né? tanto de hemocomponente, de O derivado. processo de doação hoje, ele passa por todo um processo. Os bancos de sangue, eles saíram de uma doação, de um processo de coleta de sangue mais manual. Hoje é tudo muito mais automatizado, né? Então, se faz uso de máquinas de aférese, normalmente, que separam os hemocomponentes. A gente tem que lembrar que o nosso sangue, ele é constituído de algumas partes, né? Então, quando a gente fala sangue, a gente está falando de um tecido, que é na forma fluida, né, na forma líquida, e que tem basicamente o plasma, que é sais minerais, água, etc., proteínas, muitas proteínas, e os chamados elementos figurados, então hemácias, leucócitos e plaquetas. Quando eu vou ao banco de sangue doar, eu posso doar hemácia, eu posso doar só plaqueta, né? Então eu posso doar uma dada fração do meu sangue, tá? Como é que é feito esse processo? Primeiro, para eu ser um doador, eu tenho que estar saudável, né? Eu tenho que ter um atestado de saúde muito bom. E a gente brinca, às vezes alguém fala assim, poxa, eu quero fazer um check-up, então eu vou lá fazer que eu quero doar sangue, e eu vou ganhar um check-up power, assim, né? Vou fazer todas as sorologias, porque é isso que acontece, Sim, né? tem que Você ser, né? acaba, né? Você vai deixar o seu sangue ali à disposição para alguém. Vai dar o sangue por alguém mesmo. Literalmente, né? E lembrando que isso é uma coisa importante que você falou, a doação de sangue ela tem que ser algo altruísta, né? Então, assim, ela não pode ter recompensas, né? Você não pode colocar no seu banco de sangue assim, doe sangue e ganhe uma caixa de Lindt, né? Você não pode fazer isso.
né? Você pode oferecer um lanchinho para o indivíduo que doou, porque é importante para ele se recompor, obviamente, mas você não pode trazer, porque senão você deixa de ser, descaracteriza o processo adequado como deve ser. Já foi no passado, né? Tive recompensa Já por doar. foi. Quando você lê a história da hemoterapia, interessantíssimo. Você vê que no passado eles cobravam, pagavam, tinha uma série de questões. Uma época se pegava sangue de indivíduos de presídio, Nossa. né? Sem controle. Então, obviamente, assim, a história da hemoterapia é muito bonita, a evolução, né? Com quase tudo em medicina. E hoje é muito criterioso. Realmente, quando você é apto a doar, quando o banco de sangue fala assim, ó, Pedro, você está apto, é porque as suas sorologias estão todas normais e, e a gente tem que lembrar, né, que a gente está trabalhando aí com quais sorologias, né? Você tem que fazer a hepatite B, hepatite C, HIV. Então, hoje tem técnicas que já não documentam mais o anticorpo que você criou para o vírus. Imagine que você infectou, mas você tem um tempo para criar um anticorpo, né? E alguns exames vão achar o anticorpo. Quando você precisa definir que o indivíduo é doador de sangue, ele tem que estar muito saudável. Então, eu não quero saber se ele tem anticorpo, eu quero descobrir que ele tem aquele vírus antes dele desenvolver o anticorpo. Portanto, eu consigo fazer diagnóstico por técnicas genéticas, né, como por exemplo o NAT, que é uma técnica que você detecta o material genético daquele vírus, mesmo antes dele criar, do indivíduo ter anticorpo contra o vírus. Ou seja, é um diagnóstico muito precoce. Então, hoje a gente usa a NAT para ajudar nesse processo dos diagnósticos. E são várias sorologias que você tem que fazer, você tem que ter um bom status performance, você tem que ter um peso, né? Um peso mínimo para homem, um peso mínimo para mulher. Você tem que lembrar que a sua hemoglobina, que é a taxa, né? A taxa de hemoglobina lá do hemograma, tem um valor também para mulher e para homem. Eu não posso, se eu tenho anemia, eu não posso doar sangue, né? Então, isso também é respeitado. Tem todo o parâmetro laboratorial, parâmetro físico, para você dizer assim, eu posso doar, né? E alguns mitos da doação de sangue. Quem tem tatuagem pode doar sangue? Existem alguns critérios que você vai ter que olhar para isso, né? Existe uma normatização chamada RDC. A RDC é um banco de dados, são normas que os bancos de sangue seguem, né? São normas aí que são muito bem seguidas no sentido de padronizar o que pode e o que não pode. Quer dizer, eu não sou assim, porque o banco do Juliano pode uma coisa, o banco do Pedro pode outra. Não. Se nós somos bancos de sangue sérios, nós temos que seguir uma mesma normativa. E a RDC traz isso. Então, você tem um tempo, né? Por exemplo, se você teve, vou te dar um exemplo de uma causa infecciosa. Se você foi detectado com hepatite C, você é inapto 100% a ser doador, tá? Mesmo que faça muito tempo. Se você já teve uma hepatite A, depois de um tempo, você consegue voltar a ser doador. Se você é HIV, você deixa de ser 100%. A tatuagem, ela também tem um tempo, tá? Então, geralmente a gente tem um tempo que a gente respeita para saber se você vai poder doar o sangue ou não, tá? Esse tempo geralmente varia de 6 a 12 meses do momento que você fez a tatuagem, porque esse é o problema. É o fazer a tatuagem, né? Não é a tatuagem que você tem no braço. No momento de fazer, você pode ter se contaminado com vírus B, com vírus C, então você tem que pensar naquilo que a gente chama de janela imunológica, que é o momento onde as doenças podem se instalar e você pode oferecer algum risco para quem vai receber seu sangue. E quem que pode se beneficiar com a doação de sangue? Você tem várias indicações, né? A gente tem as indicações que estão muito associadas a distúrbios, por exemplo, Coagulação. físicos, né, de acidentes, de causas mecânicas, quer dizer, alguém que sofre um trauma, né, um acidente, um trauma automobilístico e que tem uma ruptura de baço e está com uma hemorragia gravíssima e precisa repor sangue rapidamente. Então, tem todas essas questões associadas às causas externas e tem algumas doenças que, por definição, vão assim deprimir muito a medula óssea. As leucemias agudas estão aí nesse grupo, né? É muito comum ao longo de um tratamento de leucemia aguda você ter que transfundir o paciente. É quase impossível você fazer todo um tratamento de uma medula que já está doente, você ainda vai deixar ela
entre aspas, pior por algum momento, né, pela quimioterapia, e não utilizar um suporte transfusional. Então, as doenças clínicas, as situações onde você tem aí baixa de plaquetas, baixa da hemoglobina, são situações onde você vai se beneficiar com a transfusão de sangue. E a gente escuta falar que as plaquetas, né, elas são as queridinhas do banco de sangue pela duração delas. Isso é verdade? O tempo de duração, cada hemocomponente, ele tem uma forma de ser armazenado, né? Uhum. Então, por exemplo, as hemácias, elas têm que ser armazenadas numa temperatura mais baixa, né? As plaquetas, elas são armazenadas em temperatura ambiente, né? Elas têm que ser discretamente ali agitadas, nem para mais nem para menos, mas você tem que cuidar das plaquetas ali, e elas são armazenadas em temperatura ambiente. Então, o fato de você estar falando de algum hemocomponente que está armazenado em temperatura ambiente significa o que na prática? Que ele vai durar menos tempo. E nesse caso, você vai precisar muito mais de doação de plaqueta do que de sangue, na maioria das vezes, né? Claro que o Uhum. estoque do banco de sangue ele é totalmente sazonal, ou seja, depende da época do ano, depende se está muito frio, depende se está muito quente, depende se é final de ano, todo mundo viajou, não quer saber de doar sangue, se é carnaval, você quer doar o sangue de outro jeito lá na pista, né? Então, assim, eu acho que depende muito desse contexto. E lembrando, né, Pedro, que a gente está falando de algo que eu não posso oferecer nada em troca. Então, eu posso fazer Uhum. campanhas para conscientizar a importância de doar o sangue e ajudar pessoas, pacientes, sim, mas eu não posso ficar oferecendo coisas como moeda de troca. Sim, até porque incentiva aquelas coisas horríveis, né, de tráfico de órgãos, né? Não, o sangue seria um tecido, mas é, no sentido de você, às vezes, causar um mal a uma pessoa para retirar tirar literalmente o sangue dela, né? E também porque é uma má prática, né? Às vezes, assim, procurar o banco de sangue com o intuito de fazer check-up não é o mais adequado, né? Então, eu Sim. acho que isso se aplica para quem realmente foi lá doar, tem essa intenção. É muito interessante isso, porque alguns bancos de sangue adotam um termo, né? Que você assina, você foi lá, fez os exames, escolheu, tudo bonitinho, doa seu sangue, mas no final você assina um termo se você vai querer que o seu sangue seja utilizado ou não. Por que isso, né? Digamos que eu tô preocupado com alguma coisa que aconteceu comigo, eu fui lá, mas eu na verdade queria fazer um check-up. Mas eu doei meu sangue, deixei lá. Aí de repente ele tá lá, né? Ele vai ser avaliado. Então, eu acho que esse dado de você poder dizer anonimamente, o próprio médico ali do banco de sangue, ele não fica sabendo, né, na hora, depois isso vai ser visto. Você tem a chance de dizer se você realmente quer que o seu sangue seja utilizado. É uma forma de você falar a verdade, digamos assim, né, sem se expor. Então, eu acho que você inibe aquela pessoa que pode ter ido lá com um intuito não muito adequado, né? Sim, porque no fundo ela, em tese, procurou uma ajuda, né? Pra Exato. saber. Procurou uma ajuda e também não está prejudicando ninguém, né? Sim, sim. Porque por mais que a gente vai fazer 1000 testes naquele sangue, vai que alguma coisa falha, alguém recebe, né? Então, assim, Sim. não existe. Isso é uma coisa importante, sabe, Pedro? Não existe doação 100% segura. Apesar de ser muito segura, não é 100%. Mas eu acho que na vida nada é 100%, né? Então, o que a gente pode falar eu já vi alguns trabalhos muito interessantes, alguns trabalhos científicos comparando risco de você receber sangue, por exemplo, e você andar de avião e cair lá no, né, ter um acidente, que é uma coisa que também é difícil, pode ser, assim, associado isso. Então, é algo seguro para ser feito, para você receber o sangue, né, no papel de quem está recebendo, e para quem doou é totalmente seguro, né? Qual é o risco de eu ser um doador? Ah, na hora que alguém for pegar minha veia, pode fazer um hematoma, né? Alguma coisa nesse sentido, mas são riscos mínimos para o doador, né? E o que você mais gosta da hematologia? Penúltima pergunta. O que eu mais gosto, eu acho que a hematologia, ela me fez apaixonar por ela, né? No sentido dela ser muito dinâmica e muito heterogênea. Então, primeiro porque é uma especialidade muito clínica, né? Então, nós que atuamos na prática do hematologista ali à beira-leito, a gente tem que entender um pouquinho de tudo.
Isso às vezes ajuda e às vezes atrapalha, né? Porque a gente acaba tendo que lidar com os colegas e tal, mas isso é importante, faz parte do relacionamento, mas a gente acaba aprendendo muito com os colegas, né? Você aprende muito de antibiótico com infecto, você aprende. Você fala, nossa, esse médico quer saber tudo, não é isso. É porque o nosso paciente é muito complexo e aí a Sim. gente acaba sabendo, né? Você chama o especialista, mas às vezes quando ele chega, você já fez um monte de coisa, porque a coisa evolui rápido. Então, eu acho que a hematologia tem muito clínica médica. Eu sou um apaixonado por clínica médica. Eu acho que é algo que você vai estudar a vida inteira e não vai acabar nunca, né? Não vai esgotar. Não Sim. tem como você falar assim, acabou, já aprendi tudo. Não. Sempre vai chegar um caso que te mostra que você precisa estudar mais, né? E a hemato, ela entra nisso e por ser uma especialidade que ela tem essa parte de vários nichos, né, Pedro, de atuação. Então, eu não vou tratar só oncohemato, eu posso tratar só doenças benignas e ficar cuidando de anemia, problema de plaqueta, que não tenha nada a ver com oncologia, com oncohemato. Eu posso cuidar só de banco de sangue, você me perguntou de banco de sangue, é uma subespecialidade quase da hematologia, né? Quem quer focar nisso acaba indo estudar isso muito específico, porque são muitos dados que você vai ter ali. E existe a parte de laboratório, né? De você dar diagnóstico. Então você pode ver os blastos, reconhecê-los, contar quantos por cento, avaliar a característica deles pela imunofenotipagem, a característica molecular, a característica citogenética. Então você tem vários nichos de atuação dentro de uma mesma especialidade, né? É muito ampla, né? É muito ampla. Pode ser que você chegue uma hora e fale assim: ah, não, já tô velho, eu não quero mais ficar dando notícia de leucemia, né? Então vou ficar só lá no laboratório, eu dou o laudo e aí entrego para o clínico. Mas eu acho que vou ficar teimoso, assim, porque por mais que seja complexo lidar com tudo isso, eu acho que é a parte mais fascinante, né? É Uhum. você saber que cada caso é um caso, cada paciente é um paciente, você viver as experiências, né? A felicidade quando dá certo, saber lidar com a frustração quando as coisas não vão como você gostaria que tivessem ido, e saber estar junto quando dá certo e principalmente quando dá errado, É, né? exatamente, na saúde e na doença. O médico, às vezes, ele tem essa ideia, quando você está na graduação, que você é um super-homem, né? Uhum. E você vai salvar todo mundo, e você vai sempre ser o cara que chegou para resolver. É claro que a nossa intenção é essa, de ajudar, mas você também tem que saber estar muito junto, às vezes no sentido de ver o paciente morrer do seu lado e estar ali para ajudar nos últimos momentos dele, né? E principalmente da família. Então é um processo que você aprende muito, é um aprendizado diário, né? De ver o que você escuta com aquele paciente que está passando pelo processo oncohematológico, aprender a valorizar cada momento da vida, não deixar muita coisa para amanhã, né? Sim. O problema é que às vezes a gente começa a querer viajar muito, né? E nessa vibe de não deixar pra amanhã, o que que seria a rocha da saúde pra você? O pilar da saúde? Você fala assim de algo que é importante para você se reestabelecer. É algo que o sustenta, que é o mais importante, o que você diria que seria um... Eu acho que hoje, Pedro, a gente vive um mundo de muitas informações, de muitas coisas. Eu acho que existe um ponto de fragilidade muito grande, né? Eu brinco isso eu sou hematologista, mas a gente conversa isso com os clínicos do hospital, a gente vê isso, que acho que é a saúde mental, né? A saúde mental, a inteligência emocional. A saúde mental eu acho que é o mal do século, assim, de doenças que estão relacionadas a isso, né? Então você precisa ter, na verdade, um ponto de equilíbrio para estar com a sua saúde mental em dia, né? A gente sabe que esse é o primeiro passo, seja na posição de paciente, seja na posição de quem cuida, né? Você não vai conseguir ter um exercer bem a medicina se você não tiver com a sua saúde mental boa. E aí você vai ter que ver o que te faz bem, né? Se é viajar, se é para ir para o meio do mato, ficar escutando passarinho, se é para ir para uma metrópole, ficar lá no meio dos carros que você gosta. Eu acho que não tem certo ou errado, tem o que te faz bem, né? Se é contato com a natureza, mas tem que ter alguma coisa, né?
Eu acho que tem que ter, a gente precisa tentar esse equilíbrio. Mas é difícil, viu? Eu acho que a gente Uhum. vive num mundo muito dinâmico, com muitas coisas, com muitas ofertas, muitas informações, o celular, a tela, e você ali tentando gerenciar mil coisas, mas você é um só. Tem que lembrar aquela frase, memento mori, né? Uma hora nós tem que lembrar que a gente vai morrer, mas parece que é muito triste, mas traz uma sensação de tranquilidade, que, nossa, eu vou morrer, eu vou, claro que fazer as coisas comedidas, né? Sim. Mas aproveitar, conseguir falar as coisas de forma adequada, procurar profissionais de saúde mental também, né? Muito Pra fazer. importante, muito importante. A gente vê hoje muita gente sofrendo, né, com sofrimento psíquico, que é um sofrimento que é imensurável, né? Porque eu acho que isso daria uma outra Sim, discussão, um outro podcast. É algo que eu acabo estudando por minha conta, porque você não tem como fazer prática clínica sem estudar um pouquinho do que é um processo de depressão, do que é um transtorno de ansiedade, do que é um transtorno de personalidade, de tantas coisas que estão sim, envolvidas. O paciente ele é um só, né? Ele não é a psiquiatria ou a hemato, ele é um só. O adoecimento é global. E quando você vai olhar isso, você encontra todos esses pontos de fragilidade. Então, talvez nesse universo, né, onde a gente é bombardeado por rede social, onde lá todo mundo é feliz, né, sim. onde os problemas não existem, na prática você vai se deparar com os problemas todo dia. Você tem que estar preparado para isso, seja com a sua fé, sua questão espiritual. Eu acho que é um conjunto de fatores. Sim, exatamente, doutor. Bom, nosso tempo infelizmente acabou, doutor, mas queria agradecer muito pela conversa, achei excelente, aprendi bastante coisa. Queria agradecer a sua presença no programa e convidar vocês para o nosso próximo programa. Então, um grande abraço e até a próxima. Obrigado, Pedro, foi um prazer. Um abraço.